Pois é, para falar mais sobre Covid-19, o enfrentamento da pandemia em todo o país, a gente vai conversar agora ao vivo com o ex-ministro da Saúde e médico, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo ao 12 em Ponto 98. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Tiago, amigos da 98 e da minha amada Natal, do Rio Grande do Norte. Dias tão duros, mas vamos lutar. Graças a vocês terem me convidado. A gente que fica muito feliz pelo senhor ter aceitado o convite. Mandetta, o Rio Grande do Norte, para enfrentar essa nova onda da pandemia da Covid-19, decretou nos últimos dias toque de recolher a partir das 8 horas da noite até as 6 horas. A população não pode circular pela cidade, apenas os serviços essenciais funcionam. Domingos e feriados, o lockdown é total, ou seja, é um toque de recolher integral. O senhor, enquanto médico, ex-ministro da Saúde, que conduziu o início aí do enfrentamento da pandemia, acredita que esse tipo de medida é eficaz no enfrentamento? Olha, Ana, a gente tem, para enfrentar essa doença, na verdade, ter uma continuidade de comportamento. Ela é uma doença que vem para questionar o quanto que você valoriza a vida na sua totalidade, porque esses números que vocês acabaram de dar aí, por exemplo, dos hospitais, 100% de ocupação dos leitos, se você tem uma pessoa que tem um infarto do miocárdio, ela vai ter que entrar no mesmo CTI que está o pessoal da Covid. Ela concorre pelo mesmo leito. Se a pessoa tem um derrame, a mesma coisa. Se a pessoa é jovem, tem um acidente de carro, tem uma fratura de perna, cabeça, tórax, ela também precisa desse mesmo CTI. Então, quando chega na fase que vocês chegaram, de você ter 100 pessoas na fila de espera por um leito, esse é uma coisa que a gente chama de desassistência. Viver ou morrer é desígnio de Deus. Agora, a chance de lutar pela vida é de todos. E só o comportamento da sociedade, aliado à vacina, é que é a rota de saída. A sociedade está cansada, já tem 1 ano e pouco. As pessoas estão fadigadas. Acabou o auxílio. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam prover. Então você começa a colocar em xeque essas duas situações e os governantes só restam a eles essas medidas de toque, de fechamento, que não é um lockdown total, porque não aguenta um lockdown total, mas que vai pelo menos diminuir a fúria dos novos casos. Esse número de casos que vocês colocaram, teve 1.200 casos novos, isso é o que testou. Você pode multiplicar isso por 10, por 15, por 20, que é o número de circulação dessa cepa. Natal já começou a mandar gente para o interior, quer dizer, fazer um fluxo contrário, tentando achar uma maneira de tentar organizar o sistema. Essa crise, ela é da sociedade como um todo. Esse vírus atende a saúde agora na fase aguda, mas está atingindo a cultura, está atingindo o comércio, está atingindo o turismo, está atingindo toda a sociedade. Nossa saída é tentar diminuir a vantagem que a gente está dando para o vírus e vacinar. Ministro, Tiago Rebolo, prazer falar com o senhor. Lá atrás, no início da pandemia da Covid-19, o senhor previa que o pico de contágios, que é a fase mais dramática da pandemia, seria por volta de junho, julho e agosto. Essa previsão se confirmou, tivemos realmente o período mais dramático da pandemia naquele momento e também, vários especialistas, pesquisadores, estudiosos, pessoas que acompanham o dia a dia do Sistema Público de Saúde previam que essa segunda onda de contaminações e de hospitalizações poderia acontecer agora no início de 2021. Eu pergunto ao senhor, estamos de novo, no pior momento da pandemia da Covid-19 e eu lhe pergunto, qual é a sua previsão, qual é o seu prognóstico para os próximos momentos, para as próximas semanas, para os próximos meses no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil? O senhor acha que a situação ainda pode piorar? E eu complemento a pergunta do Tiago Mandetta. Quando é que o senhor acha que a gente vai ter um momento de tranquilidade? Quando é que a gente vai chegar ao fim dessa pandemia para voltar a ter uma vida quase normal? Olha, Tiago, naquele momento, quando eu estava no Ministério, o primeiro arranque que a gente deu foi ganhar informações sobre esse vírus. O que estava acontecendo no resto do mundo?
Então você tinha em fevereiro nenhum caso no Brasil, as pessoas já estavam preocupadas, era momento de acalmar. Depois você entra o vírus no Brasil, aí se você se lembrar, aquela primeira onda, como as pessoas chamam, ela tem um momento na região norte, aí a região norte melhora, aí tem um momento no Ceará, aí o Rio Grande do Norte na sequência, aí o Rio Grande do Sul foi só em julho, São Paulo foi em maio, ela era em tempos diferentes. Então você conseguia, por exemplo, pegar médicos de um estado, enfermeiros de um estado que estava calmo e mandar para o outro. Você conseguia pegar um equipamento que estava aqui, um oxigênio que estava no estado A e mandar para o estado B. Você gerenciava a rede e o SUS, o nosso sistema de saúde, ele estava íntegro. Eu trabalhava com os secretários municipais e estaduais, nós falávamos a mesma língua. A partir da minha saída, o que começou a acontecer, primeiro foi o desmanche do SUS. Começou o governo federal falar uma coisa e jogar a culpa, sempre procurar jogar a culpa nos outros. Isso fez com que a gente perdesse a adesão da população, aquela confusão de vamos aglomerar, toma cloroquina, que isso aqui faz bem, aí vem médico falando que faz bem, que tem um tratamento milagroso, que todo mundo quer. A gente perdeu um tempão com isso. Depois veio o teste, que era para testar, não testaram, jogaram fora. Depois veio as vacinas, que era o que eu falava sempre, que era ciência, pela ciência, e a gente deixou passar agosto, setembro do ano passado, a compra dessas vacinas, porque esses laboratórios todos queriam vender para o Brasil, porque o Brasil seria um cartão de visita, nós somos um sistema de saúde que melhor entrega a vacina. Há uma diferença entre você ter a vacina e o ato de vacinar. O Brasil é uma Ferrari no ato de vacinar. Precisava pôr a vacina na mão da gente. Então perdeu-se aquela oportunidade, senão a gente já tinha virado essa página. O Brasil tem capacidade de vacinar. O que a gente vacinou desde aquele primeiro dia da vacina do Butantan até agora, o Brasil teria condição tranquilamente de fazer isso em um dia, em 2 dias. A gente já estaria falando aí de um número enorme se tivéssemos a vacina na nossa mão. Perdemos essa oportunidade. Então, nós vamos acabar passando por essa epidemia agora em paralelo. Ela está acontecendo em toda a região Nordeste. Hoje de manhã eu falei com a Bahia, falei com Pernambuco, estou falando com vocês. Ontem falei com a Paraíba, falei com o Ceará. São todos os estados do mesmo norte. O Pará aí do lado está assim, o Piauí está muito complicado. A região centro-oeste também, o sul também, ao mesmo tempo. Então você não tem como remanejar as coisas. Você chega hoje num estado, se eu chegar aí no Rio Grande do Norte e falar, eu vou tirar 20 médicos seus aqui, porque eu preciso atender a situação de Mato Grosso, ninguém vai, porque precisa atender aquele local. Então nós vamos passar por essa velocidade de vacinação baixa que a gente está tendo. A gente só tem uma vacina hoje, que é a do Butantan, funcionando. A Fiocruz deve começar a entregar no final do mês. Esse anúncio da Pfizer, da Moderna, deve começar a entregar a partir de junho. A gente vai ter vacina para colocar na nossa Ferrari a partir de julho, agosto, setembro a gente vai ter muita vacina. Então, essa crise vai ser estendida até a gente conseguir vacinar todos esses idosos. Começou por 90 anos, vai rápido? Vai, porque quem tem 90 anos para cima é minoria. Cada ano de década que você vai abaixando, vai tendo mais gente, até você chegar aos 60 anos e fazer as 2 doses, está indo muito devagar. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir vacinar os idosos, que são os que colapsam muito o sistema de saúde. Depois a gente vai vacinar os comorbidades, que é o pessoal que tem transplante, que tem problema cardíaco. A gente vai conseguir dar uma organizada aí nos números, ficar com números mais civilizados a partir de agosto, setembro, se esse ritmo de vacinação for nesse sentido crescente. É uma condição. A segunda condição, toda vez que você tem muito vírus entrando em contato no organismo de muitas pessoas no mesmo espaço, ao mesmo tempo, vai se construindo uma imunidade e o vírus começa a mudar, ele começa a fazer novo arranjo para ver se ele consegue infectar outras pessoas. Então, se vier uma cepa resistente à vacina, a gente volta para estaca zero. Se vier uma cepa que reinfecta, então tem muitas variáveis para a gente poder fazer esse cenário que o Thiago me pede. Tem muitas condições para frente. No momento ainda está válido, não aglomera. Se você precisa trabalhar, não tem jeito, precisa ir.
é uma necessidade de sobrevivência, é justo, é legítimo. Desencontra um pouco o horário do transporte público muito cheio, conversa com o seu serviço. Cada um vai ter que fazer um microplano de proteção, porque ela não respeita se é rico, se é pobre, se é gay, se é hétero, se gosta de Bolsonaro, se gosta de PT, se gosta de saúde, se gosta de educação. Ela não respeita nada disso. O vírus, se a gente continuar falando, eu não vou respeitar, eu vou brincar, eu vou fazer festa, o vírus vai aumentando, tornando essa condição que a gente está, que ninguém aguenta mais tempo, mais sofrimento e menos capacidade de reação. Mandetta, enquanto ministro da Saúde no início da pandemia, né, o senhor chegou a orientar a população que não procurasse os serviços de saúde para não sobrecarregar a rede, porque a rede não estava preparada para o enfrentamento da Covid-19. E que as pessoas só buscassem o atendimento médico se sentisse uma falta de ar, né, um estágio um pouco mais claro da contaminação da Covid. Hoje, se o senhor fosse ministro da Saúde, e o senhor faria diferente? O que o senhor faria hoje se fosse ministro da Saúde? Bom, primeiro que naquela época, em fevereiro, não tinha nenhum caso no Brasil. As pessoas estavam muito mais com pânico. Pânico de verem toda aquela situação da Europa, da Itália, mas não tinha nenhum caso no Brasil ainda identificado. E a gente dizia, pessoas que espirravam estavam indo para o hospital falando, eu quero fazer o teste, eu preciso fazer o teste. Eu acho que eu estou com doença, porque as pessoas sofrem de ansiedade quando tem um inimigo novo, desconhecido, que ninguém sabe. A orientação era aquela naquele momento. O fato é que a gente vai atravessando e vai vendo, olha, as medidas não farmacológicas, lavar as mãos, não aglomerar. Depois veio a fase da gente falar assim, olha, não tem máscara de pessoal hospitalar, mas vamos usar máscara de pano, que está provado aqui que a máscara de pano pode funcionar. Depois veio a fase de não tem equipamento de proteção individual para todo mundo, para médico, para agente comunitário, para a gente acionar o SUS. Então vamos comprar os equipamentos para a gente poder abrir a nossa porta de entrada na atenção primária. Depois vinha a fase de respiradores. Onde é que estão os respiradores? Não tinha na China, estava uma bagunça. Nós tivemos que ativar fábricas brasileiras antigas, modernizá-las rápidas para produzir 15 mil respiradores para poder atender aquela primeira fase. Aí veio o gasto todo, o custeio todo. Não existe uma ação única, como, olha, a sua posição é essa. Não. Existe uma resposta que tem que ser feita para cada momento, para cada dia. Mas 3 pilares tinham que ser muito fortes. A defesa intransigente da vida, não dá para negociar a vida. As pessoas idosas não são descartáveis. Tem gente que fala, só está morrendo idoso. Um pesquisador com 40 anos de bancada de pesquisa, um professor com 40 anos de escola, ele tem muito mais a me dar do que, eventualmente, uma pessoa que tem um dia. É uma perda inestimada dos valores. Então, ninguém é descartável. A minha avó não é descartável. Então, o primeiro pilar, defender intransigentemente a vida. O segundo, o SUS, porque se nós temos um sistema que 86% da população é 100% SUS dependente, se a gente embarcasse naquilo de vamos trabalhar, toma cloroquina, vai todo mundo para cima, teria sido uma carnificina. O Brasil teria sido uma enorme Manaus, teria sido uma mortandade absoluta de gente. Então, a defesa do SUS, porque o povão, na hora que chegasse na periferia da cidade, ele iria bater na porta do sistema e o sistema tinha que estar ali para atender. E o terceiro eixo era a ciência, pautar pela ciência. Se naquele momento era aquilo que a gente estava fazendo, a gente fez pela ciência e fez coletivamente. Trabalhar agora, falar assim, se você voltasse no Ministério da Saúde, você pode colocar qualquer um dos últimos 10 prêmios Nobel de Medicina para ser ministro da Saúde do Brasil. Se você tiver uma voz discordante do lado, no caso do presidente, falando, não, é para aglomerar mesmo, é para ir trabalhar mesmo, toma cloroquina que passa, esse negócio de vacina, para de mimimi, toca a sua vida. Se você fizer isso, você pode botar os maiores gênios do mundo que não vai funcionar. É preciso ter um pacto com a sociedade. E esse pacto tem que ser proposto por todos, por prefeitos, por governadores e pela União. Essa coisa de falar assim, agora a culpa é do governador, agora a culpa é do prefeito, agora a culpa é do secretário de saúde, agora vamos matar esse cara, só ajuda o vírus.
Ex-ministro Mandetta, o senhor falou agora há pouco aí sobre o uso da cloroquina. Aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal, muito mais até do que a cloroquina, o medicamento mais difundido para o tratamento dos pacientes com a Covid-19 é a ivermectina. O próprio prefeito de Natal faz uma defesa muito enfática da ivermectina, determinou a distribuição de mais de 1 milhão de comprimidos na rede pública municipal. Ele, o prefeito, chegou a dizer em determinado momento que não fazia questão de tomar vacina num primeiro momento, porque ele disse estar protegido com a ivermectina. Ele defende não só o tratamento com a ivermectina, mas inclusive que as pessoas tomem de 15 em 15 dias para se, entre aspas, prevenirem da infecção. O senhor, como médico, como alguém que está vendo o curso da pandemia desde o início, com os estudos que já se tem até agora, com mais de um ano de pandemia, como é que o senhor vê essa defesa insistente ainda hoje do uso desses medicamentos que vários estudos já apontaram que não são exatamente 100% eficazes do tratamento da Covid-19? Quando eu falo cloroquina, eu estou falando todos eles, que isso é tudo uma bobagem só. E essas pessoas que têm cargo público, que fazem esse tipo de apologia, eles estão presos a uma lógica política. O cara fala assim, acredita que isso daqui funciona e vai tocar a vida. Ele quer que seja tocada a vida, ele precisa que a cidade se movimente para poder ter a arrecadação da prefeitura dele. Então a ivermectina é um vermífugo, ele é usado para verme. Ele é usado muito, ele começou no uso veterinário, um remédio chamado Livomec, que é usado no gado, e depois teve um comprimido para ser humano. É uma substância que, quando você analisa no laboratório, se você joga ela onde está o vírus morre. Mas se você jogar água sanitária, o vírus também morre. Se você jogar cloro, ele também morre. Não é por isso que você vai beber cloro, não é por isso que você vai beber água sanitária, e não é por isso que você vai tomar esse remédio. Eles têm que ser comprovados para uso humano. O próprio laboratório que produz isso, que foi quem desenvolveu essa substância anos atrás, já deu uma nota dizendo, olha, meu remédio não funciona para isso, não é indicado para isso. Não. Agora, as pessoas querem, para servir de álibi, para falar, não, eu estou tomando ivermectina, eu estou protegido. Aí o que está acontecendo agora? Ficou aquele negócio assim, não, dá esse daí, porque se bem não faz, mal também não faz. Ficou aquela coisa assim, eu vou tomar porque se bem não faz, mal também não faz. Já que ele está falando, ele é o prefeito, eu vou tomar. Agora nós já estamos olhando assim, se bem não faz, faz algum mal? Então está aparecendo gente com hepatite medicamentosa, gente que está tomando dose muito acima da recomendada por desespero. Aí eles pegam a mesma dose que eles querem dar para um homem de 100 quilos, dá para uma criança de 10 anos de idade. É remédio para gente que tem problema cardíaco, que tem problema hepático, que não deveria estar tomando. Isso transformou o Brasil numa grande farmácia dos horrores. Tem outros remédios, tem zinco, tem vitamina D, tem anita, tem ivermectina, tem cloroquina. Cada hora aparece cada hora é o remédio da moda. Mandetta, o senhor defende algum tipo de responsabilização, inclusive jurídica, dessas pessoas? Eu acho que sim, porque quando você está na coisa pública, quando você gasta dinheiro público, você tem que fazer o bom uso do dinheiro público. Tanto que já está tendo um inquérito lá aberto pelo Ministério Público para saber os gastos que o Brasil fez. E é interessante que o ministro da Saúde chegou e falou, eu nunca propus cloroquina. Eles tinham feito até um aplicativo de telefone para a pessoa se automedicar. Então todo esse gasto de mandar laboratório do Exército fazer isso tudo, agora estamos perguntando, mas vem cá, você gastou esse dinheiro todo aqui, com uma coisa baseada em quê? Em qual evidência? Então, mais à frente, quando você for fazer a revisão dos gastos, provavelmente esse gasto vai ser perguntado a ele. O senhor gastou esse dinheiro baseado em quê? No que o senhor acha, no seu achismo? Porque não tem evidência, não tem porquê, não tem recomendação científica, não tem recomendação da Organização Mundial da Saúde, não tem recomendação de absolutamente ninguém. Então, isso vai ter que ser, de alguma maneira, no futuro vai ter que ser dito. Onde é que vocês gastaram e por que vocês gastaram? Então, eu acho que sim, eu acho que vai haver consequências.
Estamos falando ao vivo aqui com o ex-ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta. Mandetta, vamos sair um pouquinho agora de Covid-19 para falar sobre política, né? O seu nome circula como um forte pré-candidato à presidência da República em 2022. Ontem, o cenário político parece que deu uma chacoalhada, porque a decisão do ministro Fachin, né, anulando todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode colocá-lo de volta no jogo, na disputa, na corrida pela presidência da República. E eu vi, inclusive, um comentário seu nas redes sociais falando sobre a polarização política, né, a extrema esquerda com a extrema direita, enfim. Como é que você avalia agora esse novo cenário da corrida presidencial para 2022 diante dessa decisão do STF? Olha, né, eu não conheço muito do mundo do direito. Eu não sou advogado, não estudo o mundo do direito. É como uma ciência humana, eles devem ter lá suas razões jurídicas para terem feito o que fez. Ainda bem que tomaram essa decisão agora. Você já imaginou uma decisão dessa faltando 1 mês, 2 meses para o processo eleitoral? Que tamanho drama que seria? Agora vai dar tempo. Não é o extremo mesmo. Porque antes era aquela coisa assim, não, põe o Haddad aqui, porque ele serve assim, ele tem uma cara boa, vamos tentar passar ele. Não. Agora é a extrema esquerda mesmo. E é uma extrema que, na extrema direita do Bolsonaro, eles são a mesma crise, em sentido contrário. Nós já perdemos uma década, nós já perdemos 2010, 2020 inteira por conta disso. Eles estão achando que a cabeça das pessoas só existe o preto e o branco. Que ninguém tem capacidade de olhar e falar assim, olha, esse caminho de ódio um do outro, essa briga de um dos dois, eu não sei qual dos dois se acha que vence ou que perde, mas que o povo brasileiro perde muito. Então, mais do que nunca, isso daí vai fazer com que a terceira via, a pessoa que fala assim, olha, o caminho não é por confusão, o caminho não é por cotovelada, não vai ser chutando um aos outros, não vai ser com falta, vai ter que ter diálogo, vai ter que ter calma, porque as crises são muito maiores do que esses dois que se colocam como messias, como salvadores da pátria. O salvador da pátria vai ser o povo, vai ser a sociedade. Então, eu acho que fica mais claro, eu acho que as cartas ficam mais claras. Eu tenho muito receio de que essa polarização levada à loucura na internet vai haver muita violência, muita grosseria, porque eles gostam de captar as pessoas pela internet, mas aqueles que vão fazer uma reflexão, aqueles que estão olhando, aqueles que guardam os valores, eles estão vendo, olha, dessa briga dos dois aí, eu não sei, mas que todo mundo perde. Então acho que está bem distanciado da eleição para a gente poder fazer bem esse contraponto e as pessoas poderem enxergar melhor que quadro é esse que o Brasil está aprontando para 2022. E o povo é sábio e o povo vai saber responder à altura. Mandetta, o Democratas, o partido do senhor, deu início nos últimos meses, nas últimas semanas, alguns diálogos no sentido de tentar construir uma alternativa de centro, né, para as eleições de 2022. Foi iniciado um diálogo com os partidos ali que são mais afinados ideologicamente com Democratas, mas também chegou a se falar na possibilidade de uma aproximação entre o que se estabelece como centro, Democratas, PSD, alguns outros partidos congêneres, PP, com algumas legendas mais à esquerda, como PDT, como PSB, né? O senhor acha que com essa nova decisão agora do ministro Fachin, caso ela seja ratificada no plenário, o ex-presidente retome os seus direitos políticos e esteja apto a disputar as eleições de 2022, essa coalizão de centro e de centro-esquerda fica prejudicada? O senhor acha que a presença mais forte do PT com a eventual candidatura do ex-presidente Lula pode rachar essa coalizão que estava começando a ser construída? Não, pelo contrário. Ela mais do que nunca fortalece, porque, como eu lhe disse, você já sabe o que é aquele caminho. Você já sabe que aquilo ali é um caminho que vai ter muita ruptura. A agenda do PT, ele quer abrir a boca da sociedade e enfiar a goela abaixo. Então você tem muitos problemas com essa agenda. Você tem um problema que você pode anular lá, falar que o julgamento foi errado, mas os fatos são reais.
Olha quanta gente fez acordo, devolveu dinheiro que tinha roubado, que tinha levado fora do Brasil. Você tem aí, será que atrás do Lula vão anular tudo? Vão anular o Marcelo Odebrecht, vão anular o Zé Dirceu, vão anular todo aquele Barusco, toda aquela gente? Será que nós vamos ter que devolver dinheiro para eles, que eles desviaram e confessaram? Então, eu acho assim, o fato em si, o que ocorreu, que fez com que a população fizesse um rompimento com aquilo em 2018, não queremos esse caminho, isso continua. As pessoas não esquecem, as pessoas não vão esquecer. Aquilo aconteceu, aquilo é fato. Gostaram ou não gostaram, teve um problema aqui, o juiz aprova, escutaram, não sei o quê, tá, vamos execrar o juiz. Não, aquilo é público. E a reação àquilo dali, ao invés de ser uma reação, vamos tocar o Brasil para frente, vamos construir esse país que está tão carente de políticas de educação, que só vai pagar essa dívida de educação social com educação, a crise de emprego, a crise da economia, o preço da gasolina, o preço da carne, o preço do arroz, o preço disso tudo. Esse governo, ao invés de enfrentar isso, como deveria ter enfrentado, por exemplo, a pandemia, resolveu ficar criando crises falsas que não deixaram que a coisa andasse. Então, são os dois o mesmo perfil de agenda. E a sociedade ela é refletida nessa sopa de letrinhas que você chama de partidos. Os partidos são uma fotografia 3x4 da nossa sociedade. Mandetta. E na sociedade, a maioria das pessoas está olhando e está falando assim, cara, e eu que não quero nem isso e nem aquilo, faço o quê? Se vocês querem me apresentar isso como caminho. Mandetta. Essa mesma sociedade, ela vai achar o seu caminho, vai apresentar os nomes. E esse debate tende a ser melhor, tende a ser mais qualificado. Os partidos têm que fazer esse debate internamente, têm que chamar os homens públicos e falar para onde que a gente quer ir. Mandetta. Nós herdamos uma nação de imigrante que veio aí, estamos aí tentando fazer, nós vamos jogar tudo fora, nós vamos desistir, nós vamos embora, então a saída é pegar a mala e ir embora, seja o resultado A ou B. Não vai ser por aí. O caminho vai ser uma resistência democrática, uma resistência de diálogo, de liderança, de posicionamento firme, mas nunca intransigente, de um posicionamento internacional do Brasil que ficou mal tanto no governo de um quanto no do outro e que precisa se colocar como um ente respeitado no mundo. Vem uma nova ordem mundial e a gente precisa estar muito antenado e muito pronto para enfrentar. Então, eu acho assim, essa sopa de letrinhas chamada partidos, elas vão se acomodar. E o eleitor não vai querer saber se a pessoa é de centro, se é de direita ou se é de esquerda. Ele vai querer saber quem é que tem condições de reunificar a Liga Social Brasileira. Parar com essa briga. Tem família que briga dentro da família. Irmão desconhece irmão. Que isso? Onde que nós estamos? Nós somos um país cristão, nós somos um país de diálogo. Mandetta, esse caminho aqui do meio é que para concluir o raciocínio, votar. E o nome que vai estar à frente dele eu não sei. Pode ser o meu, pode ser de outras pessoas que estão por vir, ótimo, que seja. Mas eu vou fazer campanha para aquilo que eu acredito. Mandetta, para concluir esse raciocínio sobre essa coalizão da qual o senhor falou agora há pouco, o senhor acha que nessa coalizão de centro, esquerda, tem espaço para o ex-juiz Sérgio Moro? Olha, isso, toda pessoa, todo brasileiro acima de 35 anos que esteja em dia com as suas obrigações pode ser candidato desse país, desde que ele esteja filiado a um partido político e desde que ele convença esse grupamento político de que ele é uma pessoa que pode levar essas ideias. Isso é uma decisão dele. Agora, ele tem hoje uma posição que quem pode falar dessa posição é ele. Eu acho que o Brasil está olhando para ele e falando, e aí? O que é que você tem a dizer? E às vezes ele vai querer dizer isso no processo eleitoral, é legítimo, se ele achar que deve. Ou às vezes ele vai chegar e vai falar assim, eu não vou participar do processo eleitoral, mas eu acho que eu votaria no candidato A ou B. Isso é legítimo também. Eu não saberia lhe dizer, porque isso é uma questão de indivíduo e de grupamento político. Ele como indivíduo não posicionou e o grupamento político dele, ele também não escolheu em qual partido que ele vai.
Ministro, em relação ao agrupamento político, na eleição da presidência da Câmara, o Democratas ele saiu rachado, porque o presidente Rodrigo Maia, que é do seu partido, apoiou o Baleia Rossi, candidato Baleia Rossi, e alguns deputados do Democratas acabaram votando no Arthur Lira, que era o candidato oficial do governo Bolsonaro. Como é que está a situação agora dentro do Democratas? Esse racha, ele está sendo contornado? Como é que o senhor apoia o Democratas permanecer na base do governo ou não? Como é que fica essa situação do seu partido? E o senhor acha que isso pode prejudicar essa costura política para 2022? Não. Aquilo dali é um processo de Câmara, aquilo dali é um processo, pode até ser um processo político, mas não é um processo eleitoral. Todos os partidos tiveram essa situação. O PT, ouso dizer para você, que votou mais no Lira do que no Baleia, embora tivesse naquele bloco, senão o resultado não teria sido o resultado que foi. Ali era mais uma discussão, aqueles deputados olhando, falando assim, quem é que pode me arrumar recursos para eu levar para a minha base? Quem pode arrumar recursos para levar para a sua base é a Arthur Lira, porque o governo está dizendo que se você votar no Arthur Lira, você vai ter dinheiro para levar para a sua base. A eleição ali se resumiu a isso. Aos deputados olhando, falando, como é que eu faço a minha reeleição? Aquilo não significou nada de sinalização política para nada. Aquilo foi uma coisa interna deles e o resultado foi aquele. O Democratas acabou ficando no holofote porque o Rodrigo era o presidente e ficou com a cara. Mas isso aconteceu no PSDB, no PMDB, no PDT, no PTB, em toda a sopa de letrinha, a situação foi a mesma. O que a gente vai ver agora é uma discussão dentro dos partidos sobre para qual rumo que a gente vai levar o país em 2022. Isso está começando, isso está no início, isso está na primeira fase. Que bom que esse campo aqui já esteja com a sua cara verdadeira colocada no ar. Que bom. Ministro Mandetta? Se viesse como uma surpresa de liminar e tumultuasse o processo democrático, seria pior. Ministro Mandetta? Então, agora os partidos vão olhar, agora a sociedade vai olhar. E agora os partidos vão começar. No segundo semestre, essa discussão vai estar mais rica. Muitos nomes que estão não estarão mais, e não pode acontecer de nomes que não existem hoje aparecer. Ela vai estar mais rica, ela vai estar mais encorpada. E aí a gente vai chegar no final do ano, no início do ano que vem, vai passar a janela de filiação partidária, e aí sim, vai estar bem cristalizado quem vai para onde fazer o quê. Ministro Mandetta? Essa eleição da Câmara ali pelo retrovisor, eu vejo ela como um elemento passado, mas vejo ela interna à corporização. Não altera nada. Ninguém quer saber quem é o presidente da Câmara, quem que é o deputado, quem que não é. Ele quer saber qual é o resultado daquilo dali tudo para o seu dia a dia. Ministro Mandetta, mais uma pergunta? Feijão continua caro, gasolina está cara. O que é que vocês vão fazer? Esse é o que está no prato do dia. No momento, está todo mundo querendo saber o seguinte, o que eu falava desde o começo. A saída da crise está na vacina. A saída está na ciência. Saindo vacina, eu vou comprar vacina. Não compramos vacina, estamos comprando agora. Mas pelo menos tem uma luz no fim do túnel. Vamos virar essa página de crise de saúde para ter paz para poder discutir de política. Porque eu não acho nem apropriado a gente estar falando de eleição 2022 com essa quantidade de gente morrendo e esse vírus campeando de norte a sul do Brasil. Ministro. Eu acho, assim, no momento que eu quero ajudar, é ver se eu consigo colaborar para diminuir a gravidade dessa doença. Ministro, o senhor falou aí preço do feijão, preço da gasolina. O nosso convidado Jean Varela também tem uma pergunta para o senhor. Ministro Jean Varela, sou jornalista, estou aqui na bancada com nossos amigos Tiago e Karina. O governo federal ainda, ano passado, aprovou o auxílio emergencial de R$600, inclusive fruto de uma articulação da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. O governo não queria esse valor, mas chegou a um consenso lá, se construiu o auxílio emergencial de 600, que se encerrou em dezembro. Agora o governo articula, e agora com o apoio do Arthur Lira, que antes não tinha o apoio da presidência da Câmara, um auxílio que pode chegar ao máximo R$250. E vai ser limitada a uma parcela da população, porque inclusive uma parcela que já recebe Bolsa Família vai receber apenas R$170. Qual a opinião do senhor a respeito dessa questão? Eles calcularam mal, a economia nunca dialogou com o Ministério da Saúde. Quando eles estavam discutindo o valor de auxílio, a primeira coisa que eles tinham que levar em consideração era quanto tempo que a gente passaria por esse problema.
Eles acharam na cabeça deles naquela época que cloroquina, que essas coisas, ivermectina, essas bobagens funcionariam. Eles achavam que o brasileiro ia passar com isso aí, ia ter anticorpo. Eles falavam em contaminação vertical, eles falavam em teorias do absurdo e levaram, eles quiseram acreditar, o presidente quis acreditar, que era uma doença que ia durar de 6 a 8 semanas, que ia morrer no máximo 2, 3 mil pessoas. Enquanto eu dizia do outro lado, é grave, vai durar mais de ano até vir a vacina. Se for nesse caminho, vai ter mais de 180 mil óbitos em 2020. Eles acharam que não. Então eles pegaram, acharam que como a doença vai durar 2, 3 meses, vamos dar 600. E não tiveram fôlego. Aí nós saímos de 600 para nada. Em janeiro, fevereiro e março, que esse povão está desempregado com nada. E agora eles estão vendo que eles precisam prolongar, estão fazendo esse valor antes disso do que nada. Mas façam chegar. Tem carestia, tem gente que está com fome. Pelo menos isso daí movimenta um pouco a vendinha, movimenta um pouco o comércio. As pessoas podem ter um mínimo de dignidade para atravessar. Mas volto a repetir, uma condução equivocada, uma condução titubeante, e que agora a gente vai sair dela através do que sempre foi a orientação. Vacina, vacina, vacina. É assim que a gente lida com vírus. Verme, a gente usa vermífugo. Bactéria, a gente usa antibiótico. Carência de vitamina, a gente usa vitamina. Vírus, a humanidade trata com vacina. É preciso tirar isso da frente para poder fazer um auxílio por mais tempo, para poder fazer microcrédito, para jogar o dinheiro na mão do microempresário que está quebrado com a sua empresa ali do lado por condução prolongada da crise. Aí vai vir outras crises, vão mostrar a sua cara. A falência, a crise da educação, o setor de eventos, o setor de turismo, a hotelaria, o vendedor de coco da praia. Aí vai vir a necessidade de você ter uma grande liderança nacional para reconstruir a economia brasileira e reconstruir o país. E é isso que a gente preocupa, porque se a liderança foi tão ruim na fase que o que estava em jogo era vida, morrer ou viver, que é uma coisa que justifica a gente ser chamado de brasileiro, é a vida de cada um de nós. Será que vamos ter liderança para reconstruir? Ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, a gente quer agradecer a sua participação hoje aqui no 12 em ponto 98, a sua disponibilidade, né, a sua abertura para a gente conversar um pouco sobre esse cenário no Brasil. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço também a Dani Oliveira, que foi quem me mandou a mensagem. Eu cumprimento a ela, a todo o pessoal aí do Rio Grande do Norte, ao povo de Mossoró, enfim, aos inúmeros amigos que eu tenho no Rio Grande do Norte, e a minha amada Natal. Eu tenho muitas histórias nessa cidade, muitos amigos, e eu sempre, no meu pensamento, nas minhas orações, eu penso em Manaus. Protege, lave as mãos, use máscara, podendo, guarda uma distância de 2 a 3 metros, não aglomera, e vamos vacinar. A gente vai sair dessa junto e a gente vai ter a nossa vida de volta. Se Deus quiser. Vamos rezar para nosso Senhor Jesus Cristo e para Nossa Senhora Aparecida, que vai dar tudo certo. Amém. Muito obrigado. Conversamos ao vivo aqui com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, ministro trazendo aqui pra gente, né, Ana, em tempos de tanto obscurantismo, tanto negacionismo, uma visão muito lúcida sobre esse momento que a gente vem enfrentando, né? Agradecer muito especialmente ao ex-ministro Mandetta pela disponibilidade.